E no vídeo de hoje, você vai desenhar junto comigo o personagem Yosuke Urameshi do anime Yu Yu Hakusho. E eu vou estar te passando algumas dicas de esboço, de linear e de pintura. Então se você já gostou da ideia, curte o vídeo, se inscreva no canal para estar recebendo notificações de vídeos como este. Então chega de enrolação e vem comigo fazer esse desenho. Iniciando aqui o esboço, eu fui fazendo alguns rabiscos para me guiar aonde estava o desenho, como se eu estivesse demarcando aonde ia ficar ali o personagem. Essa técnica de esboço ajuda bastante, porque aí você já vai saber ali mais ou menos como vai ficar a proporção do seu personagem. Me guiando aqui pela referência, eu iniciei o esboço pelo formato do rosto. Aí aqui eu já fiz aquele formato de pipa, já demarquei aqui a altura dos olhos, e a altura dos olhos são a altura das orelhas. Na parte da testa é como se tivesse algumas quininhas, algumas pontinhas. O personagem é calvo. Aí eu fui me guiando ali pela referência e fui reproduzindo aqui no meu desenho. Lógico que se não tivesse alguma coisa ali que não ficou do meu agrado, eu volto, apago e faço de novo. Simples assim. Você já percebe que assim já vai formando o rosto ali do personagem. Um lado do cabelo dele é meio bagunçado. Aí eu só fui jogando ali as pontas pra cima, fazendo o movimento ali da cabeça, né? Do crânio dele. Na parte dos olhos, eu passei uma linha ali na vertical para me guiar onde ia ficar o nariz e a boca. Feito isso, já fica ali mais fácil aonde você vai fazer os olhos, porque aí você não vai ter tanto trabalho, você já vai saber basicamente mais ou menos aonde vai ficar o olho ali para fazer. E aí o que eu fui fazendo? Fui olhando na minha referência e fui trazendo aqui pro meu desenho. E aí eu fui percebendo que algumas coisas ali não estavam ficando igual. Aí o que eu fiz? Apaguei e fiz novamente. Se o seu desenho não tá ficando 100% igual, não se preocupe. O importante é ele ficar parecido. A gente é humano, a gente não vai conseguir fazer o desenho 100% perfeito. Então isso é normal. Mas se você não sentir que tá ficando igual, fique à vontade para poder mudar alguma coisa ali, acrescentar um detalhe, apagar, fazer de novo, até ficar do seu agrado. Aqui na parte da mão, ele tá com um polegar meio que na frente do rosto ali, na altura do queixo. Aí eu já demarquei aonde mais ou menos ia ficar e voltei aqui para corrigir alguns detalhes que eu senti que não tava legal. Voltando aqui para a parte da mão dele, o que eu fiz? Eu fui rabiscando aonde mais ou menos ia ficar a mão dele, para poder ali já começar a fazer o esboço. Você percebe que o primeiro rabisco que eu fiz na mão foi bem de leve, para mais ou menos ter uma noção de onde ia ficar a mão. Depois que eu tive certeza de que eu fiz o esboço certo ali, o rabisco certo, eu peguei e fui reforçando. O esboço é muito disso, de você ir rabiscando e moldando o seu desenho. Aí se você perceber que não tá igual, é só você fazer como eu sempre falo, apagar e fazer de novo. Depois que eu fiz a mão, a parte do ombro, do cotovelo, já fica mais fácil e mais visível de ser feito. E ali eu só fui copiando o que eu via na minha referência. Depois que você fizer as partes principais, que é o rosto, as mãos e os cotovelos, já fica mais fácil você fazer ali a barriga dele e a cintura. E aqui com o esboço já basicamente pronto, eu voltei para corrigir algumas partes que eu senti que não ficou legal. Nas partes do esboço que já estava bom, eu passei a lapiseira um pouco mais forte, realçando aqui o esboço. E aí fui demarcando aonde ia ficar a sombra e fui fazendo ali os detalhes finais do esboço. Chegou uma das horas mais satisfatórias. Aqui eu tô passando o esboço a limpo. O que eu fiz? Eu tô usando um vidro e uma ring light como mesa de luz. Eu só coloquei a ring light embaixo do vidro e tô transferindo o esboço que eu fiz por uma folha mais grossa, de gramatura mais alta. Para estar fazendo contorno, eu vou estar utilizando uma caneta Bic, que você consegue encontrar em qualquer papelaria, e vou estar utilizando também um papel higiênico, para estar assim limpando a ponta da caneta, porque ela acumula muita tinta. Essa caneta, ela não é específica para contorno, para fazer linear art, mas a gente usa as nossas improvisações. Por ela não ser específica para contorno, isso não significa que você não consegue fazer uma linear art top com ela. Muito pelo contrário, você consegue sim. A tinta dela é bem neutra. O único defeito dela é que ela acumula muita tinta na ponta, mas é fácil de resolver. É só você pegar o papel higiênico e limpar a ponta dela a cada vez que você fazer o contorno aí. Aqui na parte do cabelo, eu quis fazer o preenchimento com a caneta Onipin,
pra poupar aí meus lápis pretos, né? E voltando aqui pra caneta Bic, tem mais alguma coisa que eu queria passar pra vocês. Quando você fazer a linha art com ela, você precisa esperar a tinta secar antes de você continuar a fazer o contorno. Porque se você passar a mão por cima sem querer, vai acabar borrando o papel aí, borrando seu desenho. E aí não vai ser legal. Então tome cuidado com isso. E aqui, para dar uma chapada na coloração, por cima da caneta Onipin, eu utilizei o lápis preto. Não teve como escapar dessa. Partindo aqui para a parte da coloração, eu estou utilizando o marrom da Maped. Ele é um marrom um pouco avermelhado. Aí eu tô aqui começando demarcando as sombras. Nas partes que são um pouco mais escuras, eu utilizei o marrom da Faber-Castell mesmo. Aí eu fui passando nas partes onde era bem escura mesmo. Vou anotar aqui para você não esquecer. Primeiro eu marquei as sombras mais escuras e depois as sombras mais claras. Depois de ter feito isso, eu vim ali com salmão e passei por cima dessas duas cores, para deixar uma cor assim um pouco mais alaranjada, mais viva. Na parte mais clara da pele dele, eu não quis passar logo diretamente uma cor mais clara, por exemplo, areia. O que eu fiz? Eu peguei ali o canela e passei como uma base, preparando para as outras camadas que viria a seguir. Por que eu fiz isso? Para que você entenda. Eu passei o canela para já tirar aquele aspecto esbranquiçado que o papel tem. Agora aqui, com o lápis T3 da Caras e Cores, eu passei por cima dessa camada que eu fiz com o canela. Aí eu vou preenchendo um pouco mais forte, com um pouco mais de pressão na mão, para deixar uma área bem preenchida. Agora aqui, com o lápis areia da Atriz, eu fiz todo o preenchimento. Esse areia da Atriz, ele tem um aspecto um pouco mais amarelado. Aí você já percebe que deu uma cor bem mais viva pro desenho. Aqui na parte da mão, foi basicamente a mesma coisa, a mesma sequência de cores que eu usei na parte do rosto. Então não tem por que eu explicar tudo novamente aqui. A coloração em si tem muito disso, de você mesclar camadas, mesclar lápis de cores. Fazendo isso, você vai deixar a sua coloração bem mais bonita e uniforme. E ó, sempre tendo paciência, muita paciência. Essa é a chave de tudo. Camadas sobre camadas. E aqui, para dar algumas sensações de brilho, eu utilizei a borracha elétrica para estar realçando aí os pontos de luz. Na parte ali dos olhos, eu utilizei a caneta Stabilo, usei o vermelho vinho, usei o marrom, o preto e na parte do globo ocular eu utilizei o cinza. Aqui na parte da camisa dele, eu optei por fazer com os marcadores, porque eu queria ganhar um pouco mais de velocidade aí na entrega do desenho. Aí aqui o que eu fiz? Eu utilizei um marcador de tom verde, um verde um pouco mais escuro, fui marcando aí toda a parte de sombra do desenho e depois eu vim com o marcador tom verde um pouco mais claro e fui fazendo ali o preenchimento nas partes mais claras do desenho. Pintei a parte clara do cabelo dele com verde água e depois eu vim fazendo todo o realce da coloração que eu fiz com o marcador, fui passando o lápis de cor por cima. Aí aqui eu utilizei um verde escuro para realçar as partes mais escuras, porque o marcador ele preenche, mas algumas partes ali fica meio marcado. Aí para corrigir isso, eu utilizo o lápis de cor fazendo a pintura por cima. Utilizei o lápis verde também por cima da parte mais clara, só que um verde um pouco mais claro também, né? Obviamente. E depois de ter finalizado a pintura, eu vim ali fazendo o contorno tudo novamente, porque de acordo a gente vai fazendo a coloração, o contorno vai ficando fraco. Aí eu utilizei a caneta Bic para poder ali realçar o contorno novamente. Fiz ali a minha assinatura e o resultado final do desenho foi esse.